Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Melissa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estequiometria. Mas hoje a gente vai falar de estequiometria levando em consideração que um reagente pode estar em excesso, ou que o nosso reagente não tem 100% de pureza, ou que a nossa reação não se processa com 100% de rendimento. Você já assistiu a primeira aula de estequiometria? Se não assistiu ainda, vale a pena assistir, tá bom? Vamos lá? Bom, vamos supor que a gente tem essa reação de hidrogênio com oxigênio formando água. Você lembra que era a primeira coisa que a gente tinha que fazer? Balancear a equação. 2 oxigênios, 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. Então, primeira coisa é fazer o balanceamento da equação química. Agora, vamos ver o seguinte. Imagina, por exemplo, que eu fale assim, que 3 gramas de hidrogênio reagem com 30 gramas de oxigênio para formar água. Quanto de água vai formar? Será que tem necessidade de eu te fornecer a massa dos dois reagentes para te perguntar a massa da água? Não. Então, você vai desconfiar que se o exercício te fornecer quantidade de 2 reagentes para te perguntar a quantidade do produto, provavelmente um deles esteja em excesso. E aí, como é que você vai descobrir quem está em excesso? Como a gente tem aqui a proporção em gramas, eu vou montar uma segunda linha com a proporção estequiométrica em gramas também. Eu tenho aqui 2 mols de hidrogênio, 2 vezes a massa molar do hidrogênio, 2 gramas por mol. Claro que o exercício tem que fornecer para a gente as massas molares. E aqui 1 mol de oxigênio, vezes a massa molar do oxigênio, 32 gramas por mol. Então, para quem não lembra, massa molar do hidrogênio, são 2 hidrogênios, cada hidrogênio tem massa 1, isso é dado para a gente. Então, hidrogênio, 2 gramas por mol. E a massa molar do oxigênio, 2 oxigênios, cada oxigênio valendo 16, 32 gramas por mol. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar em cruz esse 3 vezes 32, e eu vou multiplicar em cruz esse 30 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 32 dá 96. 2 vezes 2 vezes 30 dá 120. Aí você olha para esses dois números e me fala qual é o maior. O maior é o 120? Se esse número aqui é o maior, é porque este número está em excesso. Se estivesse na proporção estequiométrica, a gente ia multiplicar os dois valores e ia dar 96 e 96. Como esse número deu mais, é porque essa massa aqui está em excesso. Eu coloquei mais do que precisa para reagir. Então, eu vou colocar aqui o reagente em excesso é o oxigênio. Então, o hidrogênio é chamado de reagente limitante. Eu posso tentar descobrir quanto está em excesso. Como é que eu faria isso? Eu vou montar essa mesma regrinha de 3, colocando um X no lugar desse 30. Então, fica assim, ó. 3 gramas de hidrogênio reagem com X gramas de oxigênio. Deixa eu colocar a proporção estequiométrica aqui, né, os coeficientes. Então, aqui, 2 vezes 2 gramas, que é a massa molar do hidrogênio, e aqui 1 vezes 32 gramas, que é a massa molar do oxigênio. Se a gente fizer essa conta, a gente vai achar que esse X vale 24 gramas. Ou seja, para reagir com 3 gramas de hidrogênio, eu preciso de 24 gramas de oxigênio. Só que a gente colocou quanto de oxigênio? A gente colocou 30 gramas? Então, portanto, haverá excesso de... Aí a gente faz a continha.
30 menos 24 de 6 gramas de oxigênio, certo? Então, a gente descobre que tem excesso de oxigênio e a gente descobriu, inclusive, quanto estava em excesso. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a quantidade de água. Então, eu vou copiar novamente a equação balanceada para descobrir quanto de água vai se formar. Então, tenho aqui a proporção e eu quero saber quanto de água, vou chamar agora de Y, quantos gramas de água vão se formar, ou a partir de 3 gramas de hidrogênio, que é o reagente limitante, ou se eu quiser trabalhar com oxigênio, eu posso, desde que eu use quanto? 24 gramas. O que eu não posso usar são os 30 gramas, porque a gente descobriu que está em excesso. Então, eu posso trabalhar com oxigênio, desde que eu use os 24 gramas, já que vão sobrar 6 gramas sem reagir. Mas é mais fácil trabalhar com aquele reagente limitante. Agora, 2 mols de hidrogênio, 2 vezes a massa molar do hidrogênio, que vale 2 gramas por mol, já calculamos. E aqui, 2 mols de água, 2 vezes a massa molar da água, que a gente ainda não calculou. A gente tem 2 hidrogênios, hidrogênio tem massa 1, mais 1 oxigênio valendo 16, massa molar da água, 18 gramas por mol. Como temos 2 mols, 2 vezes 18 gramas. Então, vamos calcular agora esse Y. Vai ficar 3 vezes 2 vezes 18, dividido por 2 vezes 2. A gente consegue cancelar e a gente vai achar aqui um valor de 27 gramas de água. Certo? Então, essa é a massa de água que vai se formar a partir dessa mistura de 3 gramas de hidrogênio com 30 de oxigênio. Lembrando que os 30 gramas de oxigênio não vão reagir, porque a gente descobriu que ele está em excesso. Quanto vai reagir? 24. A gente pode até lembrar da lei de Lavoisier, olha aqui, 24 gramas de oxigênio com 3 gramas de hidrogênio vão formar 27 gramas de água, certo? Então, quando tiver reagente em excesso, primeira coisa é descobrir quem está em excesso, para depois só trabalhar com o reagente limitante. E a dica para descobrir quem está em excesso é, toda vez que eles fornecerem quantidade de 2 reagentes, desconfie que um deles está em excesso, porque bastaria fornecer a massa de um único reagente para perguntar a quantidade de produto. Agora, vamos pensar numa segunda situação, quando o nosso reagente não está 100% puro. Por exemplo, vamos supor que eu fale que eu tenho uma amostra de calcário, e eu tenho 100 gramas de calcário, com 80% de pureza. E aí, o exercício me fornece, por exemplo, a decomposição do carbonato de cálcio formando óxido de cálcio e gás carbônico. E aí eu quero saber quanto de óxido de cálcio vai se formar a partir de 100 gramas de calcário com 80% de pureza. Eu não tenho 100 gramas de carbonato de cálcio. Ele não está totalmente puro. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular esses 80% dos 100 gramas. Então, quanto tem de fato de carbonato de cálcio? Eu tenho 80 gramas de carbonato de cálcio, já que ele não estava 100% puro. Significa que eu tenho 20 gramas de impurezas. Então, se eu tiver 80 gramas de carbonato de cálcio, quanto de óxido de cálcio vai se formar? Bom, se aqui está em gramas, embaixo tem que estar em gramas. Essa equação já está balanceada, os coeficientes da equação são todos iguais a 1. Então, eu vou colocar 1 vezes a massa molar do carbonato de cálcio. Vou calcular aqui a massa molar do carbonato de cálcio. Cálcio vale 40,
mais carbono vale 12, mais 3 oxigênios valendo 16. A gente vai encontrar 100 gramas por mol. Como a gente tem 1 mol, 1 vezes 100. E aqui tem 1 mol de óxido de cálcio, como está em gramas, eu vou ter que deixar aqui em gramas também. Então, vou calcular a massa molar do óxido de cálcio. Cálcio vale 40, mais oxigênio vale 16, são 56 gramas por mol. Então, 1 vezes 56. E aí, eu vou calcular a quantidade de óxido de cálcio que vai se formar quando eu tiver uma amostra de 100 gramas de calcário com 80% de pureza. Então, vai ficar 80 vezes 56 dividido por 100. E a gente vai encontrar um valor de 44,8 gramas de óxido de cálcio. Se eu não tivesse descontado a impureza, eu teria achado 56 gramas de óxido de cálcio. E não vai formar 56 gramas de óxido de cálcio, porque a minha amostra não tem 100 gramas de carbonato de cálcio. Afinal de contas, ela não estava totalmente pura. Ela tinha 80% de pureza. E uma terceira situação é quando a gente falar em rendimento de reação. Vamos supor que a gente vai falar daquela mesma quantidade de água que formou lá no nosso primeiro exercício, só que ele fala, por exemplo, que a nossa reação não tem 100% de rendimento. Vamos supor que ele fale que a nossa reação se processa com 80% de rendimento. Então, a gente tinha a reação de hidrogênio com oxigênio, 2H2, mais 1O2, formando 2H2O. Então, lembrando, primeira coisa, a reação balanceada. E aí, a gente tinha 3 gramas de hidrogênio, 30 gramas de oxigênio, que a gente descobriu que estava em excesso. E eu quero saber quanto de água vai se formar. Nós já fizemos essa continha na primeira parte da aula. Aqui, 2 mols de hidrogênio, 2 vezes o hidrogênio, que vale 2 gramas por mol, massa molar. E aqui, 2 mols de água, massa molar da água, 18 gramas por mol. Nós, inclusive, já calculamos essa massa de água. E a gente viu que essa quantidade de água era de 27 gramas. Só que a minha reação não teve 100% de rendimento. E muito difícil, quando a gente trabalha na prática, a gente consegue uma reação com 100% de rendimento. Porque tem perdas durante a reação. O frasco de você transferir de um frasco para o outro pode ter perdas, pode sobrar alguma coisa no frasquinho, pode formar alguma coisa que você não estava esperando. Então, dificilmente a gente tem uma reação com 100% de rendimento. Aí eu faço assim, ó, 27 gramas seriam formados se eu tivesse 100% de rendimento. Mas o meu exercício falou que a minha reação se processa com 80% de rendimento. Então, qual vai ser a massa de água que de fato vai formar? Então, a gente vai achar aqui 27 vezes 80 dividido por 100. E a gente vai encontrar que essa reação vai formar 21,6 gramas de água e não os 27 gramas. Só formariam os 27 gramas se a gente tivesse 100% de rendimento, certo? Então, são 3 palavrinhas que vão dificultar um pouquinho o nosso exercício. Primeiro, descobrir se tem algum reagente em excesso. Se tiver excesso, a gente precisa descartar o excesso. Então, se você descobrir que tem um reagente em excesso, a primeira coisa, descarta aquele reagente em excesso e trabalha com o reagente limitante. Que foi o caso do hidrogênio com oxigênio formando água. A gente descobriu que o oxigênio estava em excesso, então a gente trabalhou com a massa de hidrogênio para calcular a quantidade de água.
Depois, a nossa reação pode não estar com um reagente 100% puro. Descarta a impureza, trabalha só com o que você tem de reagente puro mesmo. Ou a reação pode não ter 100% de rendimento. E aí você precisa descontar também essa quantidade no final. Espero que tenha entendido, que tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, de seguir o canal, de ativar as notificações para receber todas as novidades. Super beijo para você. Tchau, tchau!